Bom dia mais uma vez a todos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqui a mais uma palestra do nosso InScience Day, nosso evento aqui na Semana Acadêmica do curso de Educação Física da FMU. Agora eu tenho muita honra, muita satisfação de apresentar o nosso próximo palestrante. Eu vou tomar a ousadia de dizer que se esse evento hoje ele está acontecendo por uma iniciativa minha, é porque esse é um profissional que tem um impacto direto na minha trajetória. Primeiro, por se tratar do meu orientador de mestrado e agora meu orientador de doutorado. Segundo, por se tratar de um grande ícone dentro da nossa profissão, dentro da educação física. Ele foi diretor da Escola de Educação Física e Esportes da USP. Ele é professor dessa instituição já há um bom tempo. É livre docente, é professor titular da casa e livre docente. Trata-se basicamente do maior pesquisador hoje no Brasil sobre a temática relacionada ao treinamento de força voltado à hipertrofia muscular. Me faltam palavras para agradecer o fato dele ceder o tempo para conversar conosco. Me faltam palavras para agradecer toda a minha trajetória, toda a minha caminhada. E eu gostaria de anunciar a vocês, com muito orgulho, o professor doutor Valmor Tricoli. Sou eu agora, Lucas? É você, mestre. Tá bom, então, primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo. De bate-pronto, eu queria agradecer bastante o convite, dizer que é uma satisfação participar dessa semana acadêmica do curso de Educação Física da FMU. É uma pena, né, que a gente não está fazendo isso de maneira presencial. Eu entendo que o virtual tem ampliado o alcance dos diferentes eventos, mas, né, parece que a cara a cara ali, né, o presencial sempre faz um pouco de falta, mas, enfim, é o que a gente tem para o momento, para garantir a saúde e a vida de todo mundo, de todos nós. Também queria agradecer o gentil convite da comissão organizadora, da professora Cristiane, do professor Lucas e do professor Tiago, que bem me receberam aqui de forma virtual, e também dizer que sempre fica bem fácil, né, quando a gente é apresentado pelos amigos, né, porque eles contam as coisas positivas e ainda de uma maneira avantajada. Então, eu agradeço o professor Lucas pela apresentação inicial. Eu sei que eu tenho aqui uns 25, 30 minutos para tentar falar de um tema um tanto quanto complexo, né, nesse InScience Day. Eu sou mais um dos convidados, eu sei que o professor Emerson Franchini me antecedeu, depois nós teremos o professor Gilberto e depois a professora Carla, também falando de temas bastante interessantes. Louvar, né, como eu falei, a iniciativa é sempre interessante, ter uma oportunidade para a gente discutir assuntos relacionados à área de educação física e esporte, mas sempre com essa pretensão, com esse viés mais científico, tá bom? E aí me deram um tema, né, que atrai um monte de gente, e também me deram 25 e 30 minutos, a 30 minutos, né? Então, eu vou tentar fazer o melhor serviço possível aqui, e se porventura você que está aí nos assistindo sair com aquela sensação que não entendeu muito, que precisa estudar mais um pouco, que precisa procurar mais informação, eu vou sair feliz. Eu acho que eu cumpri a minha tarefa, né? Porque se aconteceu o contrário, né, se você entendeu tudo muito bem entre 25 e 30 minutos, eu vou falar que eu devo sim ter te enganado muito bem. Bom, então, como eu disse, a ideia é que a gente tenha a oportunidade, nesse pequeno período, de discutir diferentes fatores que estão relacionados a essa associação entre a aplicação do treinamento de força e a ocorrência do aumento da massa muscular, ou como todo mundo gosta, né, falar da hipertrofia. Evidente que hipertrofia, talvez hoje,
seja até mesmo o primeiro fator associado ao treinamento de força que mais atrai as pessoas, né? Porque quando a gente está envolvido com treinamento de força, a gente está buscando duas coisas, né? Uma alteração funcional, ou seja, eu quero que a força aumente, seja lá para que for, né? Pode ser para a saúde, pode ser para o esporte, enfim. E uma grande, para não dizer a maioria parcela dos envolvidos em treinamento de força, na verdade, estão sendo atraídos por motivos estéticos, e diga-se aí estético, eu não estou falando que todo mundo quer ser fisiculturista, mas porque as pessoas querem alterar, né, querem ver a possibilidade de alterar a composição corporal, consequentemente forma do corpo, né, os efeitos morfológicos do treinamento de força, que é a hipertrofia, e isso atrai muitas pessoas. Também nos últimos tempos, né, a ocorrência da hipertrofia, o aumento da massa muscular, tem atraído os nossos colegas da saúde, porque tem sido demonstrado que existe uma associação com mortalidade, morbidade, e também existem situações, e que não me cabe aqui discutir, até porque não é da minha área, existem situações, doenças, em que perde-se muito rápido massa muscular. Então, você ter estratégias para que isso não ocorra, ou que para depois você se recupere, é algo importante. O problema é que hipertrofia é um fenômeno exageradamente complexo, né? Então, eu aqui fiz questão de elencar, né, pouquíssimos fatores, né, mas a gente tem, se a gente pensar que a gente tem aqui um fator mecânico propriamente dito, que é o treino, que no final das contas, para os profissionais da área de educação física e esporte, é o que mais interessa, então eu vou falar um pouco sobre isso. Evidente que nutrição tem uma associação, né, com quanta massa muscular você ganha associado ao processo de treinamento, e aí tem N pesquisadores, nossos colegas interessados nessa temática, que também não me cabe discutir. Evidentemente que eu tenho fatores hormonais, e aqui eu estou falando de caráter endógeno, não exógeno, né, senão a gente vai ter que discutir o uso de esteroides anabolizantes, não é o caso, né, a gente está falando de fatores endógenos, ou seja, os hormônios que você mesmo sintetiza e libera. A idade, não tenho nem dúvida, gênero, né, são fatores que afetam o grau de hipertrofia obtido após um período de treinamento. Muito se discute, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre os efeitos agudos, né, do treinamento no processo de dano muscular, inflamação e assim por diante, e algo, eu diria que recente, talvez não tão recente, mas que continua atual, que é esse efeito das células satélites, enfim. Eu vou tentar abordar, eu vou desconsiderar aqui na nossa discussão nutrição e hormônios, né, pelo tempo que a gente tem, e vou tentar abordar um pouco desses outros aspectos que eu mencionei, tá bom? De uma maneira bem simples e de uma forma mais genérica, mas não incorreta, a gente pode dizer que quando eu tenho hipertrofia muscular decorrente do processo de treinamento de força, é porque eu tenho um balanço proteico positivo, ou seja, síntese está maior que degradação. De uma maneira bem, como eu falei, bem genérica, né? A gente teria que discutir em detalhe, né, essa relação entre síntese e degradação, mas dá para, acho que, todo mundo entender aqui o que eu estou querendo dizer. O problema é que, apesar disso ser correto, extremamente simples, aí eu coloco um fator aqui, como a gente está, né, já discutindo, que complica o entendimento, ou seja, como é que o exercício físico, em particular, o treinamento de força, ou se você preferir, né, como se fala muito mais de uma maneira mais coloquial, mais popular, a famosa musculação, como é que a tal da musculação afeta nessa relação síntese e degradação, ou seja, como que o nosso corpo interpreta a mensagem de levantar e abaixar pesos, né, que geram um determinado grau de tensão muscular, como que o corpo interpreta essa mensagem e trabalha nesta relação síntese-degradação. Evidente que toda vez que a gente treina, eu aumento síntese, assim como degradação. É como eu falei, né? No final das contas, o que importa é o balanço, né? Um menos o outro. Se o negócio der positivo, eu tenho chance de ganhar massa muscular. Se não mudar, né, dá zero,
eu vou manter o que eu tenho. Se der negativo, aí ficou ruim, né? Síntese menos degradação. Se der negativo, é sinal que o balanço proteico está complicado, né? Ou seja, está negativo, você tem chance, na verdade, de perder a massa muscular. Daí a importância, né, de aspectos nutricionais e assim por diante. Tá certo? Enfim, se ainda a gente pensasse somente no exercício, ficaria super fácil, né? O problema é que quando a gente fala nos tais exercícios de treinamento de força ou musculação, a gente passa a ter um monte de variáveis. E aqui eu estou citando apenas algumas, né? Então, intensidade, número de repetições e número de séries, que todo mundo sempre fala, sempre conversa, né? E que se a gente pegar essas 3 variáveis, eu calculo aí o volume total de treino, que é algo importante, né? Mas, inevitavelmente, essas 3 associadas ao descanso entre séries e entre treinos, né? Ou seja, frequência que vem depois ali, frequência de treino, são fatores extremamente relevantes, até porque eles permitem, por vezes, manipulação dos outros fatores determinantes, como o grau de tensão, respostas metabólicas e o desencadeamento da resposta hormonal. Se eu manipular essas 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, eu consigo fazer isso, né? Controlar a resposta hormonal, metabólica, e, obviamente, o estímulo mecânico. Por isso mesmo que estão destacadas aqui como as variáveis mais comuns, né? Mas, depois disso, ainda tem outras que eu nunca posso deixar de considerar, né? Se eu estou fazendo primordialmente excêntricas ou concêntricas, ou seja, o tipo de ação muscular. Se eu estou fazendo isso mais rápido ou mais devagar, o que, por vezes, afeta, né, o tempo sob tensão. Então, quanto tempo, né, a musculatura em cada exercício está ficando sob tensão, né, porque tensão mecânica é um estímulo fundamental, né. Como eu destaquei anteriormente, não só o descanso entre séries, mas também entre repetições e entre sessões de treino, isso deve não, né, com certeza tem um efeito no processo. O grau de fadiga, né, tem gente que acredita que acumular fadiga pode ser um estímulo importante para ganhar hipertrofia. Isso é exageradamente questionável, mas com certeza deve ser considerado, assim como a amplitude de movimento, né, que é algo bem da experiência prática, não é isso? De eu fazer mais curtinho ou mais amplo o exercício, se isso tem efeito no que eu ganho, no quanto eu ganho de força e no quanto eu ganho de massa muscular. Então, se vocês pegarem e começarem a combinar todas essas variáveis, aí o indivíduo enlouquece, né? Fica ainda mais difícil de tentar responder a pergunta. Talvez, não digo a pergunta, mas é o que aparece aqui eu já volto aqui, é o que aparece nessa ilustração, né? Tá certo? E aí essas variáveis, elas podem estar combinadas em estratégias de treinamento, tá certo? A forma como eu combino exercícios, ou a ordem com que eu coloco esses exercícios, né? A variabilidade dos diferentes exercícios para o mesmo grupo muscular, né? O professor Lucas aí fez trabalhos interessantes com ordem, ele fez outro trabalho em que mostra para nós, né, o tempo de aquisição, assim como o tempo da perda da massa muscular, o famoso processo de treino e destreinamento. Então tem um monte de coisa envolvida, né? E a gente ainda pode combinar tudo isso para falar sobre periodização, o famoso estímulo metabólico gerado de forma não artificial ou artificial, com o uso da oclusão, que o professor Gilberto vai ter a oportunidade de conversar com vocês, e tudo isso associado se eu gero maior ou menor dano, e se o dano é importante, como muita gente acredita. Então, tem, como eu disse, vários fatores que podem afetar o processo, e aí a gente tem aqui, eu fiz essa ilustração de maneira bem simplificada também, só para tentar mostrar a via de sinalização de síntese proteica com as principais etapas. Não fiquem no estresse aí para entender todos esses símbolos, né? Numa outra oportunidade, a gente pode até conversar sobre isso. O fato é que os diferentes pesquisadores ao redor do mundo tentam identificar, né, como que o estímulo mecânico, que está aqui à esquerda, né, o treinamento,
afeta toda a via de sinalização até levar à síntese proteica e aumento da massa muscular. Então, parece que o estímulo mecânico pode influenciar mais ou menos em diferentes níveis dentro da via de sinalização. E isso, ao mesmo tempo que é bom para o sujeito, e eu vou comentar isso na minha conclusão, para o sistema ser redundante, ele complica a vida do pesquisador, né? Para nós, pesquisadores em geral, tentarmos descobrir aonde é que eu estou afetando alguma coisa. Tá bom? Então eu vou aqui mostrar, para não dizer que a gente não teve nada de caráter um pouco mais aplicado, eu vou mostrar alguma coisa sobre intensidade, volume, periodização, dano muscular, inflamação, para a gente ter uma ideia desses fatores que afetam o processo de hipertrofia. Só que uma ilustração interessante, que no eixo aqui vertical, está mostrando a síntese proteica, tá bom? Taxa de síntese proteica. Aqui no eixo horizontal está mostrando intensidade do exercício, ou seja, do treinamento de força, num percentual da sua força máxima, o famoso e popular 1RM, a famosa e popular força dinâmica máxima. Então está mostrando aqui que o treinamento vai aumentando de intensidade e a síntese proteica vai aumentando. A curva contínua, o jovem, a curva tracejada, o idoso, que progressivamente vai aumentando a intensidade, como eu disse, vai aumentando a taxa de síntese proteica. Mas vocês vão perceber que existe aqui um determinado momento em que a síntese proteica tende a estabilizar, ó, certo? Então, entre 60%, 70% até 90%, a síntese proteica não evolui mais como a gente gostaria, né? Então, nos dá um indicativo sobre o efeito da intensidade, evidente, né? E o quanto essa intensidade, a manipulação dessa intensidade numa determinada faixa de intensidade, talvez não seja tão relevante. Lembrem-se, né? Até para a saúde, para a produção de boa pesquisa científica, trabalha-se muito com variáveis isoladas. Isso complica, né? Porque no mundo real a gente não está isolando só uma variável, a gente está treinando, como eu mostrei naquele quadro, com várias delas. Aqui também, ó, está mostrando treinar com 70% de 1RM, que é mais pesado, ou com 16% de 1RM, que é covardia, né? Que é muito leve. Mas está mostrando que as duas desencadeiam maior síntese proteica, né? A cinza é a carga leve, a preta é a carga pesada, porém, de uma maneira estatística, quem mantém a síntese proteica por prazo mais longo pós-treinamento é a intensidade mais elevada. Então, treinar mais intenso parece ser interessante, mas também, como a gente viu no slide anterior, eu tenho que tomar cuidado para que faixa de intensidade eu estou trabalhando, para entender se isso está ou não sendo relevante. O famoso custo-benefício, né? Eu estar treinando mais ou mais intenso e não estar tirando benefício disso. Aqui a gente tem um exemplo de volume. Está mostrando aqui quem treinou com uma série, que deu mais ou menos 14 repetições, ou quem treinou com com 3 séries, que deu mais ou menos 34 repetições, nos dois casos, em intensidade fixa, 70% de 1RM. Então, mostrando aqui que após um período, né, curto, 5 horas pós-treinamento, as duas condições aumentaram de forma similar, aumentaram de forma similar a síntese proteica, que é o que está no eixo vertical aqui de novo, tá certo? Mas quando a gente olha um dia depois, tudo bem que está escrito aqui 29 horas, né? Mas é porque são 24 horas após 5 horas, né? Então, quando a gente vê basicamente um dia depois do estímulo, quem ainda manteve a síntese proteica mais elevada foi quem treinou com mais volume, tá certo? Então, tem aí uma associação volume-intensidade, que é algo interessante, né? O professor Clayton Libardi, da UFSCar, tem feito trabalhos bastante interessantes analisando essa manipulação do volume associado ao grau de treinamento do indivíduo e o quanto ele está acostumado a treinar, né? E qual que é a associação que isso teria com o ganho da massa muscular e da força. Então, como eu falei, é um fenômeno muito interessante, mas bastante complexo de ser compreendido, né?
E aqui é um outro exemplo que eu trago de variação do exercício, né? Eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas a gente tem 4 barras, desconsidera a branca, que é o indivíduo controle, mas a gente tem aqui o cinza claro, um pouquinho mais escuro e o preto. Aqui é um estudo interessante que mostra diferentes combinações de exercícios e intensidades para o mesmo segmento corporal, membros inferiores. Então, a gente tem aqui a perna direita e aqui a perna esquerda, tá bom? Mas o fenômeno é semelhante nos 2 segmentos, né? Então, treinou-se com intensidade constante, sempre o mesmo exercício, intensidade constante com uma variação de 4 exercícios, intensidade variada, ou sempre com o mesmo exercício, que era o agachamento, ou então o mistão, né? Eu manipulei variação de exercícios, assim como eu manipulei variações de intensidade, estilo periodização linear, tá bom? E mostrando que, apesar de uma certa diferença aqui, estatisticamente, né, o que se ganhou em área de secção transversa do quadríceps femoral foi o mesmo em todas as situações e em ambas as pernas, né? O que nos dá uma dica que talvez manipular muito, fazer grandes variações, talvez não tenha grandes benefícios. Lembrando que esse mesmo estudo encontrou que a área de secção transversa do quadríceps como um todo foi muito semelhante nas diferentes manipulações. Porém, o grau de hipertrofia em cada componente do quadríceps foi diferente, tá certo? Que é um achado bem curioso, tá bom? Se você trabalha, por exemplo, com fisiculturismo ou é fisiculturista, talvez esse achado seja muito relevante para você, né? Em que você quer enfatizar a hipertrofia de um determinado componente do seu quadríceps. Então, isso é um fato bastante interessante também, que é chamado hipertrofia regionalizada. Tá bom? E periodização, né? Isso aqui também é um outro estudo, eu estou mostrando aqui alguns estudos do nosso laboratório, né? Esse também é um outro estudo que trabalhou com um modelo chamado não periodizado, carga constante, no caso, a periodização tradicional, né, que é o TP aqui, né, que é a periodização linear, ou então a periodização ondulada, que é a UP. Então, carga constante, não periodizado, tradicional e ondulado. Esses indivíduos treinaram por 3 meses, né, e o que nós observamos é que, ponto 1, a gente sabe dar treino, então deu certo, né? Gerou hipertrofia. Os símbolos aqui mostram que estatisticamente gerou-se hipertrofia. O que não aconteceu, né, que era talvez esperado, pelo menos para quem trabalha na prática, é que as chamadas diferentes estratégias de periodização não geraram diferentes níveis de hipertrofia, né? Isso medido aqui, ó, como área total do quadríceps femoral, né, com imagens de ressonância magnética. Então, isso parece não ser... Veja bem, eu não estou falando aqui que periodização não serve para nada. Eu estou falando que é mais um tema interessantíssimo e que merece estudo criterioso para que a gente possa responder esses problemas associados, ou essas questões, na verdade, né, associadas a essa interação entre oferta do estímulo mecânico e ganho de massa muscular ou estímulo de síntese proteica, tá bom? Então, essa é a ilustração que a gente viu no início, e eu falei que o sistema é meio redundante, e aí a gente tem ainda um problemão na mão, né? Que é um problema agradável, na verdade, né? Que é essa variável da carga, e aqui eu não estou utilizando o termo carga como a gente usa no popular, né? No popular a gente fala carga, que na verdade a gente está querendo falar o peso que a gente está utilizando ou a intensidade. Eu estou utilizando aqui variabilidade da carga no conceito de carga de treinamento, no chamado conceito correto, né? Que é a associação das diferentes variáveis que afetam o treino. Duração, intensidade, volume, e aí vai. Tá bom? Frequência. E um outro fator que também é associado à carga, mas que vale a pena ser destacado em separado, né? Que é a variabilidade dos exercícios propriamente dito. E aqui não estou nem entrando no mérito da ordem em que eles são colocados, se isso importa ou não. Então eu tenho aqui uma via de sinalização que já é complexa, correto?
que sabe-se que muito provavelmente o exercício, por isso que tem um monte de interrogação aqui, entra em diferentes níveis, e agora eu tenho essa combinação ainda que eu posso fazer na carga e entre os exercícios, o que complica um pouco mais a nossa vida, né? Complica no bom sentido, tá? Eu sempre falo que enquanto a gente não descobrir ou não responder essas perguntas, quem tem profissão pesquisador e professor está empregado, né? No dia que não tiver mais isso, a gente não está mais empregado. E aqui eu vou entrar agora só para a gente indo em direção à finalização da minha fala, que eu já estou meio lento aqui no meu tempo. A gente conversou do estímulo mecânico, via de sinalização, síntese proteica. Ainda tem algo que as pessoas gostam muito de falar, né? Sentir uma dorzinha muscular, se isso gera, por que dói, né? Porque é inflamado, e se isso tudo tem associação com síntese proteica e ganho de massa muscular. Isso aqui é um estudo brilhante, né? Conduzido pelo professor Carlos Ugrinovich, lá do nosso laboratório, junto com o professor Felipe Damas, que o estudo deles foi muito bem feito, né? Muito criterioso, e foi praticamente o primeiro estudo no mundo que mostrou que talvez é isso que a gente acredite, né, nessa associação com dano, essa dorzinha do treino, de ser uma coisa boa, parece não ter efeito. Eu peço a atenção de vocês para esse gráfico B, né, eu pus aqui um círculo vermelho para destacá-lo, mostrando o treino todo durou um número X de semanas, né, durou 10 semanas, e aqui tem a medida do dano causado pelo treino, né, no percentual de fibras musculares. Então, que na primeira semana, a barra branca aqui mostra estatisticamente ainda que teve um dano considerável, né, um percentual considerável. Já 3 semanas depois, na terceira semana, na verdade 2 semanas depois, né, essa é a primeira, essa é a terceira, o dano já despenca, ele já não é mais relevante, o famoso efeito protetor da carga, né? E aqui, né, depois de 10 semanas, então, despencou de vez, né? Só isso já nos diria que dano não deve ser relevante, uma vez que ele rapidamente desaparece com a proteção. Mas aí você fala, né, que você vai poder manipular o treino para retomar o dano. Tá bom, isso é uma possibilidade um pouco questionável, mas é uma possibilidade. Agora, olha que curioso, né? Claramente houve hipertrofia, tá certo? Claramente está aqui, ó, semana 10, né, o último teste, claramente houve hipertrofia, área de secção transversa das fibras musculares. E aí você vai falar, tá vendo como tem associação com dano? E aqui está mostrando síntese proteica, eu vou pedir atenção para vocês, no A, no B, aqui no eixo vertical, de novo, é síntese proteica, e aqui os diferentes tempos, né, a primeira semana, que foi quando teve mais dano, o segundo teste, que é a terceira semana, e a 10ª semana, mostrando aqui que síntese proteica está elevada, mais que a síntese proteica na semana inicial, onde houve mais dano, é maior. E aí, de novo, você vai falar, tá vendo? Não disse que dano é bom? Mas quando corrige-se síntese proteica pelo dano, a gente percebe que, na verdade, não tem diferença. Ou seja, talvez está meio complicado essa maneira que eu estou explicando, eu vou mostrar essa ilustração também de autoria dos mesmos pesquisadores, mostrando aqui síntese proteica, né, essas diferentes curvas nas diferentes semanas de treino. Tá legal? O amarelo está mostrando para nós que tem síntese proteica, sim, no início, mas essa síntese proteica está muito mais voltada a consertar o dano inicial causado pelo treino do que contribuir para a hipertrofia. Então dá para ver que o amarelão aqui é bem maior que o verdinho na ponta. No final aqui é mais verdinho, né? Porque daí sim, é síntese proteica dedicada a ganho de massa muscular, ó, que está mostrando aqui o verde. Né? Tanto é que a gente tem uma curva aqui preta, mostrando a evolução da hipertrofia muscular, uma curva vermelha, mostrando a evolução do dano, que a gente acabou de ver que progressivamente o dano diminui e a hipertrofia vai aumentando, né, o ganho de massa muscular, e que no início a maior síntese proteica é para consertar o dano, não necessariamente para ganhar massa muscular. Ou seja, a associação estímulo mecânico dano é verdadeiro, dano hipertrofia não é verdadeiro, até alguém prove o contrário. Agora, quando você sente dano, você sente dor. A dor, salvo que você tenha lesão, e aqui nós não estamos falando de lesão, nós estamos falando de dano,
A dor que você sente é fruto da inflamação, né, basicamente, que deixa os seus sensores de dor, como a gente gosta de falar no popular, nervos à flor da pele, os sensores de dor ficam bem mais ativados. Então, né, se alguém te cutuca ou quando você contrai, você sente dor. Isso muito decorrente da inflamação. Sabe que tem associação de inflamação com síntese proteica? Isso também é bastante questionável e eu trago uma única ilustração aqui. E, de novo, nós temos síntese proteica no eixo vertical, tá certo? E aqui diferentes condições. Quando o indivíduo tomou ou não um anti-inflamatório. Então, aqui no meio a gente tem ibuprofeno, né, aqui a gente tem acetaminofeno, que são anti-inflamatórios que você compra na farmácia. Você vai lá, compra lá um Advil, compra qualquer coisa, tá certo? Um anti-inflamatório. E aqui o indivíduo que tomou um placebo qualquer, tomou lá uma cápsula de farinha e achou que estava tomando algo. Tá bom? Então, está mostrando aqui que a síntese proteica, estatisticamente falando, pós-treinamento, foi muito maior em quem tomou a cápsula de farinha do que quem tomou anti-inflamatórios. Lembrando que esses aqui são anti-inflamatórios, como eu disse, que você compra na prateleira da drogaria, que está na moda agora, você vai na prateleira e pega lá, né? E que a dose tomada aqui foi a dose que um cidadão comum tomaria num dia, tá bom? Não é só, não, mas ele tomou o vidro inteiro, por isso que aconteceu isso. Não, não foi. Então, parece existir alguma coisa aí entre o processo inflamatório e a maior ou menor síntese proteica. Tá bom? Enfim, tem aí o efeito da idade, um monte de coisa ainda a ser investigado, mas é uma coisa interessante a se pensar. Tá? Então, tá bom, será que tem algum papel para a inflamação? A gente precisa discutir isso dependendo ainda do estado de treinamento e da idade do indivíduo. E aí entra, né, o xodó de todo mundo, que está na moda, estudar células satélites, ou seja, as células satélites claramente são acordadas pelo dano. A partir disso, que função elas têm no processo hipertrófico, a gente tem que discutir. Claramente, a inflamação também afeta as células satélites, então talvez diminuir a inflamação não seja uma boa ideia. O grande questionamento é como o treino por si só não via dano, tá certo? Não via dano. Como o treino por si só afetaria as células satélites e como isso tudo afetaria o processo hipertrófico. Porém, isso vai ser fruto de uma nova discussão entre nós, tá certo? O meu tempo está estourando. Então, aqui de considerações finais, eu gostaria de falar para vocês, né, que o processo hipertrófico, o ponto importante é que é ser multidimensional e redundante, o que é uma coisa maravilhosa, mostra como o corpo humano funciona de maneira espetacular, mas que para a função do pesquisador complica a vida dele, né? Porque todos os caminhos levam a Roma, não é isso? Então eu tenho vários caminhos ou várias estratégias, se você preferir, para desencadear o processo hipertrófico. Então, estudar isso é um negócio um pouquinho mais complicado, né? Como eu disse, o estado de treinamento do indivíduo é um outro fator relevante. Nós não discutimos aspectos hormonais, né? E aí isso talvez seja um dos fatores mais questionáveis do processo hipertrófico, assim como a gente não ficou muito tempo falando de combinação das variáveis e como essas diferentes variáveis combinadas simultaneamente afetam o processo hipertrófico, e algo que legitimamente você pode reclamar, né? A duração das intervenções, ou se você preferir, a duração dos estudos, que são normalmente de curto prazo, e você vai falar para mim que faz 3 anos, 4, 10 anos que você vai na academia, e que você queria entender direitinho o que está acontecendo com o seu corpo. Infelizmente, você vai ficar querendo entender, tá certo? Que é bom, né? Te leva a estudar um pouco mais. Aliás, que é o propósito dessa semana de educação física, tá bom? Então, como pelo meu controle aqui eu já estourei 1 minuto e 50 segundos, mais uma vez eu queria agradecer a atenção de vocês e falar que, infelizmente, neste momento não, mas que o Laboratório de Adaptação ao Treinamento de Força da Escola de Educação Física e Esporte, lá da USP, que o professor Lucas é um dos nossos integrantes, ele é uma instituição pública e aberta a quem está disposto a compreender um pouco mais o que acontece no treinamento de força e estudar para valer. Obrigado pela atenção de vocês. Uau!
Bom, tivemos essa palestra, que foi muito mais que uma palestra, foi um show, né? Valmor, só para sua curiosidade, você teve uma audiência de quase 300 pessoas, na verdade você teve exatamente 300 telespectadores, e surgiu uma pergunta aqui, uma pergunta da Ravena, ela na realidade gostaria de saber se, entre as variáveis que você apresentou, se tem alguma que tem um maior impacto sobre a questão ligada à estabilização do processo de síntese proteica. Tá. Ravena, ela chama? Isso. Desculpa, deve ser... Vai que eu estou tratando gênero diferente, tá certo? Né? Falei ela, né? Mas, enfim, deve ser ela, lógico. Ravena, você está querendo fazer a pergunta de $1 milhão, né? Que é saber se existe, vamos chamar assim, a variável master, né? A variável pai ou mãe de todas as outras, né? Na verdade, assim, Ravena, quando eu comecei a estudar, faz um tempo desgraçado, né? Alguém comentou aí que faz um tempo que eu estou na USP, faz mesmo, né? Na verdade, faz 30 anos que eu estou lá. Mas quando eu comecei a estudar esse treinamento de força, hipertrofia, desempenho funcional, esse tipo de coisa, a variável, eu não canso de falar isso, né? A variável ator principal, a vedete de todo mundo era a intensidade. Por quê? Porque de fato era a variável principal? Não, era porque a que mais chamava atenção e a que a gente conseguia estudar no momento, né? Naquele momento, né? Hoje, você vai ver que tem gente que defende volume como ator principal, tem gente que acha que é uma combinação ideal entre volume e intensidade. Aí tem os caras que adoram periodização e vão falar que é a manipulação da carga como um todo. E tem os nossos colegas que falam que tudo isso é irrelevante, desde que eu trabalhe bem com a variação dos exercícios. Então, para deixar você talvez triste, a minha resposta é não, não tem essa variável, tá bom? Você escolhe aquela que você acha legal, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, Valmor. O Gabriel está questionando se há alguma relação, ou se há algum tipo de evidência que dê suporte para a ideia de um processo inflamatório em estruturas articulares ser intensificado com a questão do treinamento e isso implicar em alguma mudança no padrão de adaptações. O Rafael, é isso? Gabriel, desculpa. O Gabriel, primeiro, como eu costumo falar, né? Você vai se divertir depois, no final da tarde ou início da noite, enfim, eu não estou me recordando direito, com a palestra da professora Carla, porque isso que você está perguntando está muito mais associado à saúde do que treino propriamente dito, e eu vou explicar por que dessa minha abordagem, tá bom? Inclusive lá no laboratório tem uns caras que trabalham muito bem mesmo, os professores Hamilton, o professor Carlos, né, os dois, com saúde, doença, tá? E eu não, tá bom? Eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com isso, eu trabalho mais com desempenho, tá legal? E aí você está perguntando de um processo inflamatório numa articulação, tá certo? Que até pode acontecer por impacto, alguma coisa do treino, ou o indivíduo tem algum quadro aí, de doença que tem essa inflamação. Honestamente, se eu tiver que te responder agora, eu diria que não deve ter nenhuma associação com o processo hipertrófico, tá bom? O que eu tentei abordar com vocês é literalmente inflamação na estrutura muscular, tá certo? Essa sim parece ter uma associação bastante interessante com o processo hipertrófico e que continua sendo explorada, na verdade, pelo caminho contrário, né? Que é quando eu uso um anti-inflamatório, não com a inflamação propriamente dita. Então, eu uso um determinado anti-inflamatório para combater o desconforto que eu estou sentindo, basicamente a dor, devido ao processo inflamatório do treino. E quando eu uso esses diferentes anti-inflamatórios, ele parece ter um efeito no processo de síntese proteica e um efeito negativo. Quero deixar claro também que amanhã você vai ver alguma outra apresentação, ou minha mesmo, ou de outro especialista na área, e ele vai falar que tomar anti-inflamatório foi bom. É sim, tem alguns casos em particular com idosos em que o uso do anti-inflamatório melhora a adaptação ao processo de treinamento de força, não piora. Mas, em média, a utilização dos anti-inflamatórios parece não ser uma estratégia muito interessante
quando associado ao processo de treinamento de força, tá bom? Não sei se eu consegui responder apropriadamente a sua questão, mas foi mais ou menos o que eu entendi, tá legal? Última pergunta aqui, Valmor. O professor Roberto, ele está questionando se, considerando o indivíduo fisicamente ativo, quanto tempo de treinamento seria sugerido e qual período de interrupção do treinamento esse indivíduo poderia se submeter? Professor Roberto, é isso? Isso. Não, essa é uma excelente pergunta do professor Roberto, até porque a gente também fez algumas investigações em relação a isso. Vamos começar com o tempo, né, professor Roberto? No tempo, veja bem, se a gente pegar de uma maneira genérica, mensurável, com equipamentos não sofisticados, né, todo mundo vai falar, olha, hipertrofia leva aí de 6 a 8 semanas, tá bom? E não é de graça que a maioria dos estudos, vocês perceberam nos estudos que eu mostrei, que eles duram ali 8, 10, 12 semanas. Mas a ocorrência do processo hipertrófico, né, para você detectar isso, depende da qualidade e do tamanho da sua lente, né? Então você fala assim, o que eu tenho de boa medida? Fita métrica e dobras cutâneas. Tá bom, a sua lente não é tão, ela tá meio opaca, né? Tão legal. Mas você fala assim, não, melhorou. Agora eu tenho ultrassom. Aí o cara mais chato vai falar assim, não, eu não tenho ultrassom, eu tenho tomografia computadorizada. E aí o indivíduo sofisticado fala, eu tenho ressonância magnética. Por que eu estou falando do método, né? Do método. Porque, como eu falei, dependendo do tamanho da sua lente, do seu método, você identifica a hipertrofia mais cedo ou mais tarde, né? Então, a gente tem bons estudos aí mostrando hipertrofia mensurável com 2 semanas, legal? Por outro lado, também tem os dados do nosso laboratório mostrando que eu tenho que tomar cuidado, que por vezes, mesmo com uma lente muito boa, talvez o que eu estou pegando no início do processo de treino é muito mais edema do que hipertrofia de verdade. Ou seja, o volume muscular de fato aumentou, é isso que é mensurável, mas não foi às custas de síntese proteica, o que não é de fato hipertrofia, e sim pseudo-hipertrofia. Então, esse é um ponto. Quanto à interrupção, e essa é uma pergunta que o mundo inteiro quer saber, ela está associada primeiro ao estado de treinamento, né? Então, o indivíduo mais ou menos treinado, quanto que o treino faz falta para ele. E a outra coisa que, infelizmente, não é, por enquanto, tão possível de ser resolvido, é o tempo que foi investido no processo de treinamento. E aqui o professor Lucas pode dizer de boca cheia que ele foi um dos primeiros a fazer isso, né? Em que ele consegue mostrar que existe uma certa proporcionalidade entre o tempo de obtenção e o tempo de perda da massa muscular. Ou seja, se eu treinei por 12 semanas e eu obtive um determinado nível de hipertrofia, se eu parar de treinar completamente, ao redor das mesmas 12 semanas, eu devo perder o que eu ganhei, de uma maneira muito próxima, certo? Não absolutamente equivalente, mas muito próxima. Porém, óbvio, né, você pode manipular o treino de uma determinada maneira, o número de séries, repetições e, primordialmente, frequência, que mostra que é possível manter os ganhos mesmo com uma quantidade menor de treino. Então, isso, de novo, né, para os tais indivíduos fisicamente ativos, hein? Vamos levar em consideração que eu estou falando aqui para o atleta, para o fisiculturista, tá? Mas essa é uma pergunta extremamente interessante que você fez, mas, mais uma vez, né, de resposta um pouco sofisticada, né, que demanda um maior estudo. Legitimamente, você pode me perguntar, e se eu treinar um ano e meio, quanto tempo eu posso ficar parado até eu sentir efeitos negativos na hipertrofia? Eu vou falar para você que eu não sei, tá bom? Porque o que a gente sabe são estudos de curta duração. Por isso mesmo que eu coloquei lá nas minhas considerações finais que a duração das intervenções é um problema na interpretação dessa relação, treinamento de força e hipertrofia. Espero ter respondido a sua pergunta. Surgiu mais uma pergunta aqui, Valmor, do Fabrício, onde ele questiona... Desculpa, de quem? Fabrício. Ele questiona se o processo de inflamação, por alguma associação com a faixa etária, se isso afeta de alguma forma variações encontradas na hipertrofia muscular.
Bom, Fabrício, a pergunta é interessante. Eu estou imaginando que você está falando. Veja bem, não, deixa eu reorganizar aqui a minha resposta. Né? Se você falar faixa etária idoso e não idoso, vamos colocar assim, tá bom? Porque o conceito de jovem é meio problema, né? Idoso e não idoso, claramente tem isso que você está falando. Até porque a maioria dos idosos tem inflamação crônica, certo? É uma coisa de ficar velho, tá bom? Então, se o cara toma anti-inflamatório, eu costumo brincar, né, de uma maneira bem genérica, falando assim, a vida melhora, né? Começa a tomar anti-inflamatório, a vida melhora. Tanto é que uma das explicações no início plausíveis do porquê que no idoso o anti-inflamatório trouxe efeitos positivos e não negativos, que nem no não idoso, é porque, por ele ser um inflamado crônico, ele tomou anti-inflamatório, ele conseguiu treinar, inclusive, com melhor qualidade. E treinando melhor, ele tirou mais proveito do treino. Tá certo? Já para o não idoso, as evidências que existem é que a utilização do anti-inflamatório parece, como eu falei, não ser interessante, certo? Elas, vamos chamar de prejudicam, é um termo talvez meio forte, tá legal? Mas elas limitam, vamos colocar assim, a utilização do anti-inflamatório limita uma adaptação mais positiva com relação à hipertrofia, depois de um processo de treinamento de força, porque ele afeta a síntese proteica. Lembrando que a gente não pode esquecer, né, que o processo inflamatório é um estímulo para acordar as células satélites. E se a gente acredita que elas têm uma função importante no processo hipertrófico, é outra coisa que a gente precisa refletir no uso de anti-inflamatório, tá bom? Independente da associação, nesse caso, com a idade, tá? Não sei também se consegui responder. Bom, encerramos aqui as perguntas. Na verdade, o pessoal elogiando bastante e eu queria, na verdade, aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer ao professor Valmor por dispor do tempo. A gente sabe o quanto atarefado o professor é ao longo do seu dia, que começa muito cedo e não tem hora para acabar. Mas de antemão, a gratidão por ter cedido o espaço de tempo para colaborar aqui com o nosso evento. A gratidão por tudo que eu consegui ao longo da minha trajetória, Valmor, pois você, na condição de orientador, certamente se você não tivesse dado vários dos exemplos e várias das observações importantes para nossas tomadas de decisões, a gente não conseguia absolutamente nada ao longo da trajetória. Eu acho que é necessário deixar isso público aqui. O Ricardo Neves também está mandando um abraço para você, também do nosso laboratório, ex-orientando, está aqui presente conosco, e eu espero estar à altura de todo esse processo de excelência que você tem na condução das suas atividades, em especial como orientador e como pessoa. Eu acho que o maior exemplo que você dá, e falando como seu orientando, não é só como profissional, mas é como pessoa. Eu acho que o seu exemplo como pessoa é o que fica mais marcante para todos nós aqui. E dentro desta condição, eu queria mais uma vez agradecer e prontamente já me colocar numa situação de tentar sempre atender as expectativas daquilo que você, obviamente, coloca para a gente, pois é algo que causa um impacto gigantesco na área, causa um impacto para os jovens aqui da graduação que estão assistindo a gente, e certamente fica como um recado importante de busca para sempre termos uma condição mais relevante para a sociedade e para a nossa atuação profissional. Então, mais uma vez, obrigado por tudo, Valmor. O professor Timóteo quer dar um recado, o professor Tiago também, e da minha parte é isso. Eu devo tirar essa apresentação aqui ou deixar aqui? Pode tirar, professor. Pode tirar? É só perguntar, porque vai que eu estou fazendo alguma besteira, né? Não, de maneira nenhuma. Bom, vai lá, professor, por favor. Não, professor, por favor. Na verdade, só queria de novo agradecer o convite, agradecer as gentis palavras e dizer que eu espero, né, que o pós-pandemia não dure muito, porque agora a gente está no durante pandemia, né? Eu espero que o pós-pandemia não dure muito, porque me disponho totalmente a ter um encontro presencial com os seus alunos
para que a gente possa... Porque é aquela história, né? Eu respondi a pergunta, mas aposto que o sujeito queria o direito à réplica, se bobear, a tréplica, né? Mas ele não tem, o que, na verdade, facilita a minha vida, mas não é legal para ele, né? Para o cara que está lá fervilhando a coisa na cabeça dele. Então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar uma outra vez. Aproveito também, né? Agora eu vou fazer estilo Maguila, né? Vou mandar um abraço para o Ricardo, lembrando que o Ricardo fez um estudo muito interessante sobre frequência de treinamento de força e que vale a pena ler o trabalho dele. Tá legal? Obrigado. Professor, o agradecimento é todo nosso. Seria redundância a gente ficar agradecendo e ficar, na verdade, nós nos sentimos honrados pela sua presença e pela oportunidade de ter essa palestra, do senhor ter proferido com tanta didática, tanta clareza e com tanto respaldo científico, o que às vezes na nossa área fica um pouco, fica faltando um pouco, né, esse respaldo científico, essa robustez científica que vem da prática e traz com tanta clareza questionamentos e traz com tanta clareza ensinamentos para os nossos alunos. Muito obrigado mais uma vez, professor. É isso. E lembrar a todos vocês que antes de saírem, antes de vocês começarem aí a fazer o almoço, a ir para o almoço, agradecer a todos. Agradecer a todos que estão assistindo. Agradecer em nome aqui da professora Cristiane, professor Timóteo, do professor Lucas. Agradecer realmente a disponibilidade de vocês, alunos. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ter tido uma ótima palestra, um ótimo evento, misturado com grandes pesquisadores e professores, com alunos que estão em iniciação científica, comandado pelo professor Lucas Tavares. Foi realmente sensacional. Agradecer a todos os professores, agradecer ao professor Luciano pelo apoio. A gente, na verdade, é só gratidão e saímos aqui muito felizes por um evento maravilhoso. E para tornar esse evento mais maravilhoso ainda, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, um QR Code. E nesse QR Code, para quem estiver assistindo pelo celular, basta apontar a câmera do celular, apontou a câmera do celular para o QR Code, você vai cair lá numa tela. E nessa tela é a tela de pesquisa. Então aponta a câmera pelo celular, pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code e nos ajude a avaliar o evento para que os próximos, e se Deus quiser, como o professor Valmor nos disse, o próximo presencial, a gente possa ofertar com tanta qualidade e crescer cada vez mais no nosso evento. No chat, ali na Semana Educação Física, quem estiver assistindo pelo celular, também tem ali o link para que você possa avaliar o evento no período da manhã. Então, lá no chat, o evento está sendo avaliado pelo link no Google Forms ali. Vocês podem acessar e avaliar o evento para que a gente possa... Não deixem de avaliar, por favor, que é muito importante para a gente, tá? Para que a gente possa avaliar o evento. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Gratidão, professora Cristiane, professor Timóteo. Podemos aqui, então, né, se o professor Lucas quiser falar alguma coisa, a professora Cris, professor Timóteo. Professor Lucas, quiser agora encerrar oficialmente o evento, parabéns, fique à vontade aí. Eu só queria agradecer mais uma vez a cada um dos participantes aqui do evento, aos palestrantes, ao público que prestigiou as palestras. Agradecer a você, Tiago, coordenador do curso, ao Timóteo, a Cris, que são incansáveis aí no processo de viabilizar esse tipo de atividade para enriquecer a formação dos nossos alunos. E gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença maciça também do público externo e convidar a todos já para prestigiarem também as atividades que ocorrerão no período noturno. Então, aguardo a todos aí no período noturno para a nossa continuidade. E, mais uma vez, um obrigado e uma ótima quarta para todos.